Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 27, diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, o ensinamento nos toma. O ensinamento de que é sempre Jesus que nos busca. É Ele mesmo que vem na nossa direção, assim como Ele foi na direção daquele homem chamado Levi. Levi, diz o texto, era cobrador de impostos. Fazia parte de uma classe chamada os publicanos. Mas essas pessoas elas eram tidas como traidores da própria nação. Por quê? Porque estavam a serviço do Império Romano. Compravam junto ao Império Romano o direito de cobrar impostos junto à sociedade. Como o judeu era irmão, mas um irmão que explorava os seus. Por isso, virou até categoria de pecado, publicano. Publicano e pecadores. Assim eles falavam sobre esses homens que exploravam o povo cobrando impostos. Ou seja, não era bem quisto, não era considerado, e no entanto diz o texto que Jesus foi em sua direção. E aí Jesus então dá uma ordem: siga-me, é uma ordem. Esse chamado de Jesus, essa vocação é irresistível. É verdade que aquele homem estava fingindo o povo, aquele homem era um cobrador de impostos, tudo isso era verdade. É verdade que Jesus o considerou, foi na sua direção, mas diz o texto que depois de ouvir a voz de Cristo Jesus, ele deixa aquela condição em que ele vivia. Diz o texto que ele se levantou, deixou tudo de lado e seguiu a Jesus. Ele estava estabelecido no seu modo de vida. Aquele era o jeito Levi de levar a vida. Mas a partir daquele momento, a partir da palavra de Cristo, a partir daquele encontro, a partir do Cristo indo em sua direção, aquele homem, ele deixa tudo, ele se levanta e passa a seguir os passos de Cristo Jesus. Assim também deve ser com todo aquele que tem um encontro com Cristo Jesus. Já não dá mais para levar a vida do seu próprio jeito, à sua maneira. É preciso deixar, é preciso abandonar. Se você considerar a condição daquele homem, apesar de ser odiado pelo povo, era uma situação de quem tinha recursos financeiros para viver de maneira confortável. E diz o texto que ainda assim ele abandona tudo aquilo para experimentar o que Jesus tinha para ele. Esse homem era Mateus. Depois desse encontro com Cristo, esse homem que era odiado, publicano, agora apóstolo de Jesus, sai para abençoar, sai para pregar, sai para anunciar o evangelho da salvação. Mateus, o apóstolo, o evangelista. Quando nós observamos isso, nós observamos a mudança que há na vida daquele que tem um encontro genuíno com Cristo. Considerado, sim, pecador, observado por Cristo. Cristo vai em sua direção, mas para mudar a sua sorte. Não continuou sendo quem ele era. Passou a viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida a serviço do reino de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso também, eu e você, não para continuarmos da maneira que nós estávamos quando Ele nos chamou. Não, isso é impossível. Agora, novas criaturas. Agora, a serviço do reino de Deus. Pregadores do Evangelho, homens e mulheres comprometidos com Cristo Jesus para dar o bom testemunho do Evangelho. Assim como Mateus, eu e você. A minha oração é para que sejamos como esse homem. Depois de ouvirmos a voz de Cristo, deixando tudo para trás, possamos viver em novidade de vida, testemunhando a Cristo Jesus,
levando o Evangelho da salvação a muitos. Essa é a minha oração. Para que seja assim na tua vida, para que seja assim na nossa vida. Que Deus nos abençoe.